Olá, terça-feira, 10 de outubro de 2023, essa é a 98, a sua rede do bem. De volta com o RádioCast, essa é a 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Hoje é dia de... Coluna de Outro Mundo. Paulo Werner já está aqui para falar conosco sobre os mistérios da Área 51. Paulo, boa tarde para você, meu Boa tarde, querido. Fernanda, Matheus, Boa Antonelli. tarde, Paulo. Boa tarde a todos, né, que estão nos ouvindo e assistindo também, né, pela TV. Sim, esse tema, a Área 51, no nosso congresso, o Edson Boaventura, que é o coeditor da revista Alvo em Pesquisa, ele vai falar sobre esse tema, a Área 51. Desde quando a gente lançou a revista em 2018, até hoje a gente nunca fez nenhuma matéria sobre a Área 51. Isso até, muita gente até achou estranho, né? Porque é um tema, assim, na ufologia, muito corriqueiro. Sempre se fala sobre a Área 51, essa mística da Área 51. É cheia né? de mistérios. E agora é o Sérgio Santana, que ele é um especialista nessa área de aviação, autor de vários livros, né? Ele está preparando um artigo muito completo sobre a Área 51. E na semana que vem, ele falou que vai até mandar uma prévia do artigo. Eu falei, não, eu vou falar hoje lá na rádio. Ele falou assim, hoje não consigo te mandar, não. Mas tranquilo. Mas esse artigo do Sérgio provavelmente vai ser capa da revista, porque ele vai estar trazendo novas informações e esclarecendo muitos boatos, né, que existem sobre a Área 51. De novo, para quem não sabe, muita gente sabe, mas muita gente também não sabe. Explica o que é a Área 51. A Área 51, ela fica no estado de Nevada, nos Estados Unidos, fica a 150 quilômetros de Las Vegas, próximo de Las Vegas, né? E ela foi criada em 1955, logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela foi criada como campo de testes de pouso, de naves e tudo mais. E devido à sua localização bem remota, né, eu vou pedir aí para o Guilherme colocar a imagem número 1, mapa, né, para quem está só vendo pela TV, né? Ali mostra, tá vendo, a proximidade dela com Las Vegas, é bem próximo. Né? É no meio do deserto, né? Só que a Área 51, ela foi construída em cima de um lago seco, um lago de sal, que ele é extremamente liso e gigantesco, então possibilita os aviões que fazem testes de pousar em qualquer direção, independente porque ela é cercada por montanhas, né? Aí tem umas fotos aéreas aí interessantes, né? A foto 2 que eu vou pedir para o Guilherme colocar, tá vendo ali, são as pistas de pouso que existem. Interessante, Fernando, que a Área 51, ela só foi realmente colocada a público pela CIA, porque ela é administrada pela CIA. Acho que foi em 2013. Que ela veio realmente... Muito pouco tempo, né? Até então, a Área 51, quando o governo era questionado sobre a Área 51, eles não citavam, falavam que ela não existia. Porém, né, existem várias placas lá próximo de Rachel, né, que é uma cidade pequenininha, que ficou muito famosa. Então tem vários filmes igual Indiana Jones, o Simpson. Tem um episódio do desenho animado que o Bart, o Homer, vai até essa cidade para tentar invadir a Área 51. Né? Então, assim, se tornou um local icônico e um ponto turístico. As pessoas vão até lá para tentar fazer observações. Né? Mas foi recente que o governo americano realmente disse que a base era uma realidade. Porém, todo mundo já sabia da existência dela. Só veio a público em 2013, né? Então, é uma área gigantesca que alguns ufólogos dizem que há bases subterrâneas gigantescas, mas isso nunca foi comprovado. Né? Tem uma imagem aí que é interessante, a imagem número 3, que são as placas que cercam a Área 51. Então, a gente vê nas placas escrito assim, autorizado o uso letal de força, ou seja, as pessoas que tentarem invadir, eles têm o direito de matar as pessoas. Né? E também, por exemplo, se a pessoa for pega, ela pode pegar de 5 anos de prisão a pagar uma multa de mais de $5 mil, um negócio assim, sabe? Então, Mas é porque é uma área militar, a área né? militar. É uma área Então, militar. quando as pessoas falam assim, porque a Área 51 é uma área secreta. Na realidade, se a gente for parar e pensar, toda a área militar, entre aspas, ela é secreta. Por exemplo, o 12BI aqui no centro de Belo Horizonte, Sim.
Se você tentar invadir, você vai ser preso, quer dizer, você vai sofrer as sanções da lei. Mas a área Na 51... verdade, eu acho que a história da área 51 não é que eles tentavam esconder. Porque é difícil você esconder uma área que está ali do lado de Las Vegas, que é uma cidade turística, gigantesca. A história é que eles tentaram esconder o que tem lá dentro, né? Justamente. As especulações Então, do que eles faziam lá dentro, né? Então, aí o que acontece? O que realmente, para que foi destinada a área 51? Próximo à área 51, existem outras bases também, que são, entre aspas, secretas, várias outras bases, né? O avião de espionagem U-2, né, fala o U-2, o U-2, ele foi desenvolvido na área 51. Né? E foi um avião que foi usado muito como espionagem na época da Guerra Fria. Ele sobrevoou vários países da Coreia do Norte, a Rússia, inclusive, um deles foi abatido na Rússia. Né? E ele era um avião enorme, de 33 metros de comprimento, de envergadura de asa. E ele foi desenvolvido na área 51. Então, esse avião, olha para você ver que interessante, ele foi desenvolvido na década de 60 e só foi se tornado a público décadas depois, que ele foi ser conhecido. E quando eles começaram a fazer os testes com esse avião, como ele voava muito alto e a fuselagem dele era toda de alumínio, ele brilhava muito. E as pessoas viam aquilo muito alto e ele voava muito rápido também para a época, né? Quase 800 km por hora. E as pessoas entendiam o quê? Que era algo anormal. E quando a imprensa procurava informações sobre o que seriam aquelas aeronaves, o governo desmentia, dizia que não era nada. Então, criou-se o mito de que aquilo seriam OVNIs, né, naves alienígenas. Para o governo americano, isso era uma boa, né, porque desviava a atenção principalmente dos russos, né, porque foi na época da Guerra Fria e não era interessante para o governo americano ter o que eles faziam ali descobertos. A Área 51, pouca gente sabe, mas próximo a ela foram realizadas mais de 400 explosões nucleares subterrâneas. Inclusive, as pessoas que trabalhavam na Área 51, em torno de 1.500 pessoas por dia. Como é que eles iam para a Área 51? Eles pegavam um avião em Las Vegas, um avião fretado, sem qualquer identificação. Isso acontece até hoje, tá? Lá no aeroporto lá de Las Vegas, o avião todo dia ele sai, um avião Boeing, sem nenhuma identificação com os funcionários da Área 51. Eles chegam lá e por mais que eles trabalhem lá tipo 10, 15 anos, eles chegam, eles têm que apresentar crachá e tudo mais. E quando eles começaram a fazer essas explosões nucleares subterrâneas, os funcionários tiveram que andar com um crachá que identificava se eles estavam contaminados ou não. Então, isso, pouca Paulo? gente sabe disso, né? Ô Paulo, a respeito da Área 51, então essa mística em torno dela começou justamente por conta dos aviões? Sim, por conta do do avião, principalmente do U-2, o 2, sim, né? Sim, O avião de reconhecimento espião. sim. Que foi usado até o final da década de 70, se não me engano. Sim. Depois ele foi aposentado. Eu estou perguntando isso porque recentemente assim, né, já faz uns 5, 6 anos, ou até mais, eu vi relatos, agora eu não sei se é verdade, se são informações verídicas, de funcionários que trabalharam, né, na Área 51 e que relataram que lá realmente tem presença de extraterrestre, estudos, enfim, OVNIs e por aí vai. É verdade ou não? O canal, a revista National Geographic fez um documentário muito bom, que é, na minha opinião, um dos melhores feitos até hoje. Ele já é um pouco mais antigo, mas ele pega os funcionários que trabalharam na Área 51 quando ela foi inaugurada. Sim. Então, eles tiveram autorização, já tudo velho já, né? Ligaram a luzinha do exploda-se, né? Mas mesmo assim, eles não contaram tudo que sabia. Eles contaram como eles foram contratados para trabalhar na Área 51. Eles não podiam falar para ninguém Isso é um o que eles faziam. documentário da National Geographic? Chama Área 51. Quando jogar no YouTube lá, vocês podem ver. E aí tem o depoimento de vários pilotos que trabalharam na Área 51, de engenheiros, né? Eram mais de 1.000 engenheiros trabalhando lá diariamente na Área 51. E eles relatam tudo isso, menos discos voadores. Sim. Essa coisa dos discos voadores foi através do físico Bob Lazar,
que diz que trabalhou na área 51 de 88 a acho que 89, se não me engano, ou 86, 89, e que lá dentro da área 51 ele viu naves e também corpos de seres extraterrestres. Né? Então ele trabalhou em uma dessas naves para fazer a engenharia reversa, que seria o quê? É tentar compreender o mecanismo, né, dos motores dessas naves. Só que ele não entra muito em detalhe com relação a isso. Aí o Bob Lazar saiu, ele disse que trabalhou lá nesse período. Aí, obviamente, a imprensa toda foi investigar a vida dele para saber se realmente ele teria trabalhado lá, mas encontrou uma barreira, que é justamente o nível de sigilo que é da área 51. Então, assim, não tem como saber se ele trabalhou lá ou não. É a palavra dele. Só que interessante que algumas coisas que ele relatou, né, depois outros funcionários que trabalharam na área 51 vieram e deram uma declaração que bate mais ou menos, não com relação aos OVNIs, mas com relação à dinâmica de trabalho da área 51, principalmente com relação a armas químicas que eles desenvolvem lá. Então, imagina, uma base onde eles fazem testes nucleares, com explosões nucleares, aviões de altíssima tecnologia, drones, esses drones que até foram usados recentemente na Ucrânia, né, que são americanos, todos eles desenvolvidos na área 51. E tem o avião, né, aquele avião que ficou famoso no filme do X-Men, aquele avião negro, que é o SR, o Blackbird, né? Uhum. Ele foi desenvolvido na área 51 e é o avião mais rápido do mundo até hoje. Então, quando ele voava, e quem conseguia ver o avião, imaginava tudo, menos que fosse uma aeronave terrestre, tanto pelo desenho dele, mas engraçado, porque ele era negro e voava a mais de 27 mil metros de altitude, né? Então, ele é um avião de reconhecimento, de espionagem. Ele não é um avião invisível, como muita gente acha. Ele é invisível porque ele voa muito alto e numa velocidade gigantesca. Tanto é que ele, para fazer uma curva, dependendo da situação, são quilômetros e quilômetros para ele conseguir fazer uma curva. Então, pela velocidade que ele adquire, né? Então, essa mística aí... Então, tem aí uma foto recente, que é a número 4, que o espaço aéreo da área 51 é restrito. Essa foto foi tirada por um piloto civil, justamente na pandemia, em 2020. Ele conseguiu uma brecha no espaço aéreo, só que ele estava longe. Ele tirou essa foto com o zoom da máquina, né? Mas mesmo assim ele conseguiu tirar fotos da área 51. Essa foto pode ser uma foto histórica, porque é a primeira vez que um piloto civil consegue fotografar. Existem fotos da área 51 de satélites de outros países, né? Principalmente como a União Soviética, né? E tem aí uma foto número 5, que é interessante, que depois das pessoas que estiverem só ouvindo, né, pode ver pela TV, que é o Lago Grun, né, que é o lago seco, é redondo. Está vendo ali? Aquilo tudo ali é o lago. Ele é gigantesco. Ali, antes de fazer as pistas de pouso, eles pousavam os aviões experimentais nesse lago seco. Ele é plano, como se fosse esse piso que a gente está vendo aqui agora, né? Então, a área 51 tem umas curiosidades que aumentam ainda mais a mística. Que nós vamos deixar para depois do intervalo. Para tudo. Daqui a pouquinho a gente volta com Paulo Werner, da coluna de Outro Mundo, nos contando sobre os segredos e as curiosidades da área 51. Você ainda não respondeu para o Matheus, e eu quero saber também se tem extraterrestres lá ou não. Daqui a pouquinho a gente está de volta, mas antes deixa eu dar um recado para você. Pensando em fazer um curso de graduação ou uma pós-graduação à distância, aproveite as condições especiais da Double Mega Week da Cruzeiro do Sul Virtual. Até 14 de outubro, você pode começar o seu curso com matrícula grátis e desconto de até 70%, válido durante todo o curso. Além disso, você encontra cursos a partir de R$ 95,00 por mês. Consulte o regulamento no site cruzeirodosulvirtual.com.br e faça já a sua inscrição. Cruzeiro do Sul Virtual, se o tempo voa, decole! RádioCast.
De volta com o Radiocast SA98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Hoje é terça-feira e você já sabe, é dia de Coluna de Outro Mundo. Paulo Werner está falando sobre os mistérios da Área 51. Terminamos o segundo bloco, ele ia começar a nos contar sobre algumas curiosidades, alguns mistérios. Antes, nos contar se você acredita que lá tem algum OVNI, tem, enfim, algum ser, se eles fazem alguma pesquisa lá. Estava conversando com o Matheus aqui no intervalo, né? A minha opinião, eu acredito que sim. Se realmente houve alguma captura de alguma aeronave que caiu, assim, na ufologia, existem até livros sobre quedas de OVNIs, né? São dezenas e dezenas de relatos de quedas, né? Na Rússia, nos Estados Unidos, e até aqui mesmo, né, em Minas Gerais, né, o caso Varginha, em que alegam que a aeronave teria caído e o Exército Brasileiro teria feito a remoção. E essa aeronave foi levada por um cargueiro norte-americano que pousou em Campinas. Tem até a foto desse cargueiro. E teria levado a nave para lá. Segundo o Edson Boaventura, um acordo em que existe entre os países de troca de tecnologia nesse sentido, né? Então, eu acredito que sim. Pode ser que lá realmente tenha alguma coisa. Mas como a Fernanda frisou bem, por que somente lá na Área 51? Né? Existem várias outras bases nos Estados Unidos, mas talvez lá, porque realmente a Área 51 ela fica numa região muito de difícil acesso. E o diferencial dela é ser cercada por uma cadeia de montanhas. Então, são pouquíssimas pessoas que conseguem obter registros de fotos e filmagens da Área 51. No caso aqui, raro, como desse piloto civil, que conseguiu, numa brecha na pandemia, né, de conseguir fazer essa fotografia. Mas, só recapitulando aqui, as pessoas que tiverem curiosidade de ver os aviões que foram desenvolvidos na Área 51 vão entender o porquê de ter criado, talvez, essa mística de que os objetos que eram vistos lá seriam naves, né? Olha o U-2 aí. Aí esse foi o primeiro avião, que é o avião de espionagem, o U-2, que foi abatido Bonito, na Rússia. Né? Ele foi desenvolvido na década de 50, no final da década de 50, e foi desenvolvido totalmente na Área 51. Né? Ele era tão grande que o combustível ficava nas asas, então ele tinha que usar uma roda de suporte. Quando ele começava a voar, elas caíam. Né? E tem depois aí na sequência, eu vou pedir para colocar, o SR-71, que é o avião mais rápido do mundo. Né? Na minha opinião, é o avião mais bonito feito até hoje. Né? Os dois da Lockheed, né? Que Lockheed, esses desenhos diferentes. Sim, então, ele chegava a Mach 3, como o Tonton falou muito bem ali, a 3 vezes a velocidade do som. E teve um experimento que eles fizeram na Área 51 dele interessante, que eles fizeram um teste para ver se ele ia ser detectado pelo radar, e ele passou. Aí, dentro da torre, ninguém percebeu nada. Só escutou um estrondo. Arrancou o telhado da torre de comando. Que isso? Aquele estrondo, né, daquele deslocamento de ar. Então, nos radares não apareceu nada, mas ele se entregou, mas é porque ele foi um voo de teste, ele estava uma altitude um pouco mais baixa, porque ele voa numa altitude em que nada disso ocorre, né? Na sequência aí... Não precisa arrancar telhado de ninguém. Não precisa arrancar telhado de ninguém. Tem o B-2 Spirit, que bonito. ele não tem caudas e nada. Ele é totalmente computadorizado. O stealth. Então, se der qualquer problema no computador dele, ele cai. Parece um bumerangue, né? O desenho dele foi baseado no Falcão Peregrino. Se você vê ele de lado isso. E o Falcão Peregrino é o mesmo desenho. Que legal. Né? Então, é a ave que consegue a maior velocidade em mergulho, né? Esse avião ele foi desenvolvido para jogar bombas nucleares na Rússia. Só que com o fim da Guerra Fria, ele foi modificado para transportar armas nucleares, porém menores. Né? E esse avião ele consegue levar uma quantidade de armamento assim, absurdo. Várias e várias toneladas, né? A ideia da confecção é muito bacana. Sim. O objetivo não é nada nobre. Não, o ser humano se baseia num falcão peregrino, que tem um nome maravilhoso. Exato. Que é um predador, né? E tem aí o 9. Santos Dumont morreu, né? E tem o 9 aí, que esse, Fernando, esse foi o primeiro avião desenvolvido na Área 51, a tecnologia stealth,
que é a tecnologia que realmente esse aí não é detectado em radares. Esse avião que foi usado na Guerra do Golfo, quando houve a invasão do Iraque ali, somente esses aviões acabaram com o Iraque em uma noite. Eles entraram e acabaram com tudo. Né? Em uma noite eles ganharam a guerra praticamente. Né? E ele foi desenvolvido na Área 51 e ele é totalmente triangular. O sistema dele, existe um resfriamento, né, das turbinas, e a pintura dele é uma pintura especial, cheia de triângulos, em que quando a onda do radar bate nele, ela se dispersa, ela não volta. Então esse foi o primeiro avião desenvolvido na Área 51 com a tecnologia stealth. Depois disso vieram vários e vários outros aviões. Esses aqui são praticamente projetos da década de 70, 58, 60 e 70. E somente foram, tipo assim, colocados a público depois de décadas e décadas de desenvolvimento. E é uma estética bem atual, né? Se a gente for parar para pensar, 50, 60, 70, esses aviões sendo fabricados, mas estéticas bem atuais, Sim. bem modernas. Esse aí, o F-117, ele visto de frente, ele parece um disco voador. Sim. Então tem vídeos dele assim pousando, você acha que é uma nave que está pousando. Vai que eles tenham imitado... Vai que tem algum disco voador O lá. conceito, né, Fernanda? Vai que eles olharam né, que tá lá na Área 51, Tem lá, guardadinho na garagem. Tem um amigo meu que fala assim, poxa, eles estão copiando tecnologia alienígena e o piloto continua descendo de escada do avião. Aí não, né? Aí a coisa tá complicada. Tem Mas todo sentido. uma curiosidade da Área 51, que como eles fizeram várias explosões subterrâneas de armas nucleares, a NASA usou essas crateras que foram formadas lá para treinar os astronautas que foram para a Lua. Então, aí tem até uma teoria de que o pouso na Lua é uma montagem e que foi gravada na Área 51. Ah, não. Já Mas você? aí não. Aí não. Aí é teoria da conspiração demais. Aí não. Aí não. Mas o interessante da Área 51, nesse documentário do National Geographic, é que os engenheiros, quando eram contratados para trabalhar na Área 51, o grau de sigilo era tanto que eles entravam em contato com a pessoa, né, o engenheiro. O grau de sigilo era, não, ainda Ainda é, né? A gente está aqui, a gente não Sim, sabe nada, sim, né? não. Provavelmente já tem... eu acredito que é o seguinte, tem aviões que estão sobrevoando, que a gente só vai saber da existência daqui a 20 anos. Depois que já ele ter feito tudo que ele tinha que ter feito, né? E como é que funcionava? Eles chamavam os engenheiros, marcavam com ele uma entrevista de emprego, ele é entrevistado no hotel, não lá na base, né? E teve um caso interessante que nesse documentário um dos pilotos fala que foram 2 agentes da Área 51 entrevistar o engenheiro. Falou, olha, você vai estar sendo contratado para trabalhar numa base do governo americano, porém, é um projeto secreto, você vai ter um conhecimento lá dentro, só que você vai ficar, às vezes, 1 semana, 15 dias sem vir em casa. Você topa? Aí o cara falou assim, espera que eu vou perguntar à minha mulher. Aí ele falou assim, você vai ligar para ela? Eu vou ligar para ela. Na hora que ele entrou, porque isso foi na década de 50, né? Na hora que ele foi lá para ligar para a mulher, que voltou, os 2 agentes já tinham ido embora. Ou seja, só pelo fato de ele dizer que ia perguntar à mulher dele se ele podia trabalhar lá, ele já foi desclassificado. Por quê? Esse aí já não é confiável, porque se ele tem que pedir autorização para a mulher dele, já não dá, né? Mas todos os funcionários lá que trabalhavam, eles eram vigiados. Eles tinham a vida, eles eram monitorados 24 horas. Por quê? Porque eles tinham acesso a esse tipo de tecnologia que era a vanguarda no mundo, né? Principalmente a área bélica. E só para fechar aqui, que está quase acabando o tempo, né? Uma curiosidade da Área 51, que a Rússia tinha 4 satélites. Você ainda tem tempo, Tem tempo, mas porque ainda tem que falar mais uma coisinha aqui. Tá. A Rússia tinha 4 satélites em que ela fotografava a Área 51. A Rússia sabia da existência, na época não era nem a Área 51, porque esse nome Área 51 veio bem depois, né? Era uma área de testes secreta americana. E o que os satélites faziam? Eles não tinham uma qualidade como hoje tem os satélites que fotografam o maço de cigarro no chão, né? A resolução.
Mas eles tinham câmeras infravermelhas que detectavam, às vezes, aviões que estavam pousados, eles conseguiam detectar os aviões, tanques de guerra e tudo mais. E o governo americano sabia a hora que esses satélites passavam. Então, quando eles estavam lá fora com o SR-71, os outros aviões, eles sabiam o horário, eles tinham que correr, colocar esses aviões dentro do hangar para que eles não fossem fotografados. Mas mesmo assim, os russos descobriram o SR-71. Eles conseguiram, que eles tiveram acesso. Aí o que os norte-americanos fizeram, o pessoal que trabalhava nessa área 51? Eles, sabendo que tinha a hora exata do satélite passar para fotografar, eles começaram a pintar no chão várias aeronaves de formatos inusitados. E aonde ficariam as turbinas, eles colocavam tambores com fogo. E deixava ali, era uma pintura preta, como era no deserto. A pintura preta, ela retém o calor. Então, o satélite passava e fotografava aqueles aviões. Sensacional. E aí a Rússia ficava ali queimando a cabeça, porque avião que é esse, né? Então, desviava a atenção dos russos com relação aos propósitos de que realmente era feito na Área 51. Mas só para pegar o gancho aqui no que o Matheus perguntou sobre o envolvimento da Área 51 com a ufologia, na minha opinião, existem várias outras bases secretas no mundo. Na Austrália existem bases secretas que são administradas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele possui bases secretas em várias partes do mundo. Não só lá nos Estados Unidos. Pouca gente sabe disso, né? Inclusive em ilhas, né? Os Estados Unidos possuem bases. E nada impede de que realmente, se eles realmente capturaram alguma aeronave de uma inteligência fora da Terra, elas estarem sendo estudadas lá dentro. Porque muita gente questiona alguns materiais que foram desenvolvidos, né, e em tão pouco tempo. Será que isso não é uma engenharia reversa, adquirida através dessas aeronaves, né? Interessante a literatura ufológica, até o Feixe-Cler, eles colocaram como se fosse uma engenharia reversa dos alienígenas, dizendo que dentro de uma aeronave tinha esse sistema de Feixe-Cler, e que eles copiaram. Eu falei assim, mas isso aí na natureza, a natureza já tem isso. Né? Então, assim, aí o que acontece? Quando as pessoas, principalmente agora com rede social, o que eu vejo na internet com relação à Área 51 é cada coisa assim que você cai do cavalo. Arrepiar. É de arrepiar, porque o pessoal viaja muito na maionese. E esse artigo que a gente está escrevendo agora para a OVNI Pesquisa, bem pé no chão, vai falar realmente o porquê da Área 51 ter esse grau de sigilo, até hoje, né? Como diz o Antonelli ali, um casal que ele segue no YouTube, né? Eles foram até lá. E eles chegaram perto das placas e tinham seguranças, né? Chama Mundo Sem Fim. Teve um cara que tentou entrar com drone lá na Área 51, e é pra você ver Não, mas esse é doidão. e eles têm lá, eles têm um equipamento que detecta qualquer frequência. E o que aconteceu? Na hora que o drone entrou no espaço aéreo da Área 51, além deles detectarem o drone, eles detectaram até o celular do cara. Tudo. E o cara foi preso. Eles foram atrás dele e prenderam o cara. Então, para você ver que a coisa realmente não é brincadeira e que a Área 51 ainda continua a todo vapor, desenvolvendo armamentos, né? Como diz a Fernanda, né? Nós temos a inteligência para desenvolver as coisas erradas, né? As coisas erradas. Infelizmente. Exatamente. O Fabiano tá dando boa tarde aqui, tá falando, a região da Serra do Cipó é a nossa Área 51, pois tem casos incríveis acontecendo. Parabéns a todos pelo programa. Tá aí. A Área 51, a Serra do Cipó, né? A Serra do Cipó realmente é uma das áreas com maior incidência OVNI no Brasil, a Área 51, né? A Área 51 não, a Serra do Cipó. A Serra, é tanta a Área 51. Leva 51 pra Serra do Cipó. Parece que eu bebi uma 51, né, para falar. Qual o recado que você quer dar? Não, como o Albert que gosta de falar, né, que nós temos a nossa Área 51, né, a Pirassununga, a fábrica da... Pirassununga. Não, mas é porque... E tem base aérea também da FAB lá em Pirassununga. Aí, tá vendo? Coincidência, tá vendo? Predestinado. Pirassununga é predestinado. É uma cidade predestinada. E só dando um recado que o congresso, que vai ser agora dia 20, né? Vai começar dia 20. Já está bombando o dia 20, que é a entrada gratuita. Acho que está quase lotado. Então, quem ainda tiver interesse de participar,
Ainda dá tempo de entrar lá no site da revista, ovnipesquisa.com.br, ou no Simpla. É só digitar no Simpla lá, Congresso Ufológico, que aparece lá em primeiro, né? E eu acho que vai ser muito legal o evento e conto com a participação de todos vocês lá. Maravilha, Boa, Paulo. Paulo Werner. Muito bom, meu querido. Um beijo pra você até Eu que semana que agradeço, vem. até semana que Valeu, vem. Paulo. Tá bem? Obrigado. Valeu, Paulo. Olha só, gente. Rede 98. Filhos da Pauta, de segunda a O sexta. Cicobi Nossa Cop já é tradição em BH e região. Um portfólio completo de soluções financeiras para você ou sua empresa. Consórcios, seguros, crédito consignado, cartões de crédito, investimentos, cobrança bancária, seguro empresarial, linha especial para o agronegócio, além das vantagens exclusivas do cooperativismo.